Resident Evil Code Veronica é um jogo no mínimo interessante. Ele tem tons completamente opostos uns aos outros, que chega a ser hilário. O jogo tem uma ambientação e atmosfera fenomenal, enquanto ao mesmo tempo tem cutscenes e personagens hilários, que acabam quebrando essa imersão. Porém, apesar do jogo ser bem sessão da tarde, ele ainda assim tem muito a oferecer. E hoje analisaremos juntos todos os pontos que fazem Code Veronica ser excelente, assim como os pontos que pecam bastante. Existe um mito sobre a criação de Code Veronica, onde muitos dizem que, na verdade, ele era para ser Resident Evil 3. Só que o próprio RE3 foi desenvolvido simultaneamente com a versão para Dreamcast de Code Veronica. Em 2020, o canal Archipel lançou uma entrevista com Shinji Mikami, onde ele afirma que Resident Evil 3 é a sequência numerada, mas teve uma qualidade abaixo do esperado, e Code Veronica, que não é uma sequência numerada, merecia ter sido uma devido à sua qualidade. Ele nunca diz que Code Veronica foi considerado RE3, mas na sua opinião, ele gostaria que fosse, e não foi devido a conflitos com a empresa fabricante, visto que Code Veronica era exclusivo do Dreamcast. Não tem muito a ver com um contrato com a Sony, e sim que o PlayStation era o console mais popular na época, e a Capcom, é claro, não era boba. Na entrevista muito reveladora com Yasuhisa Kawamura para Project Umbrella, feita em fevereiro de 2012, ele explica o desenvolvimento de Biohazard 3 e amplia o que Mikami disse. Kawamura diz que em 1998, a Flagship já estava sobrecarregada com 2 grandes projetos. Noboru Sugimura liderava o roteiro de Code Veronica, enquanto outros roteiristas se dedicavam ao desenvolvimento de Resident Evil 0. Paralelamente, a equipe de Hideki Kamiya trabalhava em um título principal da série, pensado para se passar em um navio de cruzeiro de luxo, onde Hank deveria recuperar uma amostra do G-Vírus. Nesse cenário, uma nova equipe foi formada para desenvolver um spin-off de menor escala, apelidado de Biohazard Gaiden. No Japão, Gaiden significa história paralela, e a intenção era criar um jogo mais modesto, produzido em pouco tempo, sob a direção de Kazuhiro Aoyama, designer responsável pelas fases de Biohazard 1 e 2. Quase todos os integrantes eram recém-contratados. O roteiro, em vez de ficar com a Flagship, foi delegado a um escritor novato, que também auxiliaria Aoyama no design. Como a proposta era simples, um jogo compacto sem grandes ambições, parecia viável entregar a tarefa a uma equipe inexperiente. Mas os planos mudaram radicalmente no meio de 98. A iminente chegada do PlayStation 2 obrigou a Capcom a repensar sua estratégia. O projeto de Kamiya, planejado para o PlayStation 1, inevitavelmente pareceria ultrapassado quando o novo console chegasse ao mercado, e a transição para o hardware mais poderoso exigiria tempo e qualidade que não poderiam ser comprometidos. Forçado a tomar uma decisão, Yoshiki Okamoto, gerente geral de desenvolvimento, anunciou que Gaiden não seria um spin-off, mas sim o último título numerado da série no PlayStation 1. Essa mudança transformou completamente a escala do projeto, mas aqui vem um grande porém. Kawamura deixa muito claro que Resident Evil 3 não era Code Veronica, visto que ele já estava assegurado como exclusivo do Dreamcast. Resident Evil 0 ainda engatinhava em sua produção, e a equipe de Kamiya precisava de tempo para começar a trabalhar no PlayStation 2. Assim, a Capcom promoveu o time de Gaiden à condição de equipe principal de Resident Evil 3, ampliando seus recursos e dando início à criação de um jogo de porte completo para PlayStation. A equipe de Kamiya, por sua vez, foi reorganizada para Biohazard 4, com a missão de desenvolver um título de alto nível
para o PS2, projeto que mais tarde se transformaria em Devil May Cry. Com a nova responsabilidade, a história de Biohazard 3 precisou ganhar peso. A proposta original, centrada apenas na fuga de um personagem inédito de Raccoon City em colapso, foi descartada. A decisão tomada após discussões entre produtor e diretor foi trazer Jill Valentine de volta como protagonista e, mais ousado ainda, decretar o destino da cidade, sua destruição completa. De certa forma, a chegada do PlayStation selou o destino de Raccoon City e de seus 100 mil habitantes. É importante mencionar também que nesse ponto era a intenção da Capcom destruir completamente Raccoon City, como o próprio diretor falou em uma entrevista recentemente. Então assim nasceu Biohazard 3 Last Escape, fruto de imprevistos, mudanças estratégicas e da necessidade de preencher a lacuna de tempo entre a transição geracional de consoles. Mas notem que ele nunca menciona que Resident Evil 3 foi Code Veronica. Quando o RE3 foi lançado, o desenvolvimento de Code Veronica estava quase concluído. Grande parte da equipe de desenvolvimento de 70 pessoas de Code Veronica foi terceirizada, porque os recursos da Capcom estavam ocupados trabalhando na série principal, por assim dizer. Isso é ainda mais reforçado em uma entrevista incluída para comemorar os 5 anos da franquia no Wesker's Report, onde os diretores dos jogos conversam sobre o desenvolvimento, e o diretor de Code Veronica, Hiroki Sato, afirma que no tempo de desenvolvimento de Code Veronica, eles consideravam Code Veronica como algo separado. E Shinji Mikami afirma na mesma entrevista que para um jogo ser numerado como terceiro, eles tinham que fazer um conteúdo que vendesse muito. Eles ainda dizem que Code Veronica ia ser separado dos jogos numerados. O enredo foi escrito por Noboru Sugimura e Hirohisa Soda, com apoio de Junichi Miyashita, Akira Asaka, Hideyuki Ishizeki e Yasuyuki Suzuki. Resident Evil 3 sempre foi um projeto separado e Code Veronica sempre foi seu próprio projeto exclusivo e canônico para o Dreamcast. A equipe por trás do Code Veronica decidiu retornar às raízes do terror mais próximo a Resident Evil 1, evitando os excessos que costumavam prejudicar as terceiras partes de franquias. Narrativamente, o jogo trouxe marcos importantes para toda a franquia. Foi a primeira vez que o vírus progenitor foi citado dentro dos jogos, porque até então ele era conhecido como vírus Clay, e marcou também o retorno de Albert Wesker, expandindo o universo de forma significativa. O título Resident Evil Code Veronica foi apresentado oficialmente em 6 de outubro de 98, na Sega New Challenge Conference em Tóquio, junto ao Dreamcast, ainda inédito. O jogo foi adiado para o início dos anos 2000. Para compensar, a Capcom lançou Biohazard 2 Value Plus para o Dreamcast, acompanhado de uma demo jogável e trailer de Code Veronica. A nova data de lançamento foi confirmada para 3 de fevereiro de 2000, com a demo liberada em 23 de dezembro de 1999. Shinji Mikami afirmou que a equipe pretendia concluir o jogo antes da virada do milênio. O desenvolvimento foi oficialmente concluído em dezembro de 99, marcando a estreia da série no Dreamcast e tornando-se um dos títulos mais importantes do console. O primeiro rascunho do jogo colocava Jill como protagonista em uma missão pós-Stars na Europa, com antagonistas nazistas descendentes da Wehrmacht, os irmãos Hilbert e Hilda Kruger, e um mordomo veterano de guerra. Satoshi Nakai revelou em entrevista que trouxe a ideia nazista, incluindo armas e uniformes inspirados na Segunda Guerra, mas essas propostas foram descartadas. Jill foi substituída por Claire, os Kruger se tornaram a família Ashford
e o mordomo permaneceu apenas como referência em documentos. Nakai também criou designs experimentais, incluindo um Tyrant como segundo coração mecânico, que foi substituído pelo T-78 na versão final. Em 2000, após o lançamento no Dreamcast, a Capcom anunciou Code Veronica X para PlayStation 2, com gráficos aprimorados e cerca de 9 minutos de cutscenes adicionais, incluindo cenas estendidas de Claire encontrando Wesker e uma versão reformulada da luta entre Wesker e Alexia, porque na versão original ele foi amassado, assim como alguns ajustes em Steve, Chris e nos créditos. Em 2001, a versão X trouxe uma demo jogável de Devil May Cry. O jogo também foi portado para GameCube mantendo as melhorias e posteriormente foi remasterizado em HD em 2011, chegando ao PlayStation 4 como parte do PS2 Classics em 2017 e ao Xbox One via retrocompatibilidade em 2019. Comercialmente, o jogo vendeu 1,14 milhões de unidades no Dreamcast e 1,4 milhões na versão X para PS2 e também Dreamcast. Se contarmos os outros ports, o jogo no total com certeza totaliza mais de 3 milhões de cópias vendidas. Apesar de vender menos que Resident Evil 3, ainda assim são números muito bons. Resident Evil Code Veronica se passa em dezembro de 1998, 3 meses após a destruição de Raccoon City. O guia Kaitai Shinsho nos diz que Claire se infiltrou no laboratório de Paris da Umbrella no dia 17. Ela ainda está procurando por seu irmão desaparecido, Chris, mas isso é só um mal-entendido por parte de Claire. Chris não está desaparecido, ele está investigando a Umbrella. E o guia nos diz que Chris estava totalmente ciente dos perigos de suas ações. Ele cortou todo o contato com sua irmã a fim de protegê-la de danos, sem saber que essas ações acabariam por envolvê-la diretamente com Raccoon City e depois aos eventos na ilha Rockfort. Após o incidente da mansão, os sobreviventes tentaram denunciar a Umbrella após sua recuperação, mas o chefe de polícia Brian Irons era uma das marionetes da empresa e a própria unidade STARS foi encerrada e Chris foi colocado sob vigilância. Ele decidiu investigar a sede da Umbrella na Europa com Barry. Chris iniciou uma onda de agressividade que incluiu o ataque a outro oficial, Elrond. Por essas ações, ele foi suspenso. Como fazia parte de seu plano, esses atos agressivos permitiram que ele fosse à Europa investigar a Umbrella, sob o pretexto de férias. Mas antes de Chris sair, ele chamou Jill ao seu apartamento e mostrou que ele obteve informações sobre o G-Vírus. E suspeitando da corrupção de Irons, ele pediu ao FBI para conduzir uma investigação interna e investigar mais a fundo o G-Vírus. Então, por esse motivo, Chris estava fora de Raccoon City. Barry moveu sua família para o Canadá e Jill permaneceu na cidade. É claro que Claire não tinha como saber isso, e depois de Raccoon City, ela foi atrás de Chris na Europa. Claire também não foi nada sutil ao invadir o local e foi até perseguida por um helicóptero e demonstra toda a sua agilidade sobre-humana ao literalmente correr mais rápido que um helicóptero e os projéteis de uma minigun montada, nos mostrando que os humanos de Resident Evil seriam super soldados no nosso mundo. Ela eventualmente acaba se dando mal porque, por algum motivo, existe um exército dentro de uma sala com recipientes com material inflamável, e ela faz uma icônica manobra para pegar sua arma no ar e atirar nos recipientes com material inflamável, e faz com que ele entre em combustão, explodindo tudo. Mas ela fica sem munição e é capturada por um membro do serviço de segurança da Umbrella chamado Rodrigo Juan Raval. Um fato interessante é que isso foi copiado por Paul W.S. Anderson no segundo filme de Resident Evil. Eu também sempre irei afirmar até a minha cova que é altamente improvável que essa explosão que Claire causou pudesse ter acontecido de fato,
Mas isso é o menor das nossas preocupações quando se trata da ficção. Claire, no dia 27, foi levada para a ilha Rockford e nocauteada. Ela foi presa próxima a Rodrigo, mas enquanto isso acontecia, a ilha foi atacada por pessoas desconhecidas. Hoje em dia, nós sabemos o porquê desse ataque ter acontecido. Sabemos que no fim de Resident Evil 2 e em Death's Door de Ada, tanto Hank quanto Ada obtiveram uma amostra do G-Vírus. Após a aquisição do G, a conhecida organização, entre aspas, a qual Wesker é aliado, começou a enviar seu grupo paramilitar treinado pelo próprio Wesker, HCF, em incursões às bases da Umbrella para recuperar dados e amostras de armas biológicas. Wesker foi ordenado a adquirir uma amostra do vírus T. Veronica e realizou uma incursão à ilha Rockford, pois ele sabia de Alexia Ashford e o vírus. Ele assumiu que a ilha era um lugar lógico para começar a busca. Sabotadores chegaram à ilha antes do ataque principal e plantaram explosivos dentro do centro de treinamento militar, o que liberou uma cepa do T-vírus no ecossistema antes de lançar armas biológicas. Grande parte da infraestrutura da ilha foi destruída no bombardeio subsequente pelas aeronaves da HCF, seguido pelo envio de equipes especiais em busca das amostras do T. Veronica, nas quais Wesker, é claro, teve envolvimento direto. É interessante notar que o guia nos diz que Wesker foi derrotado por Chris e os outros, e o guia nos diz que Wesker foi morto em frente a Jill e Chris, mas ele nutre um ódio especial por Chris. O guia ainda diz que sua declaração, entre aspas, "fui morto por Chris", veio de uma espécie de complexo de perseguição, de que o fracasso de seu plano significava sua própria destruição. E é importante também mencionar que a ilha Rockford foi colonizada por uma comunidade hispânica por várias gerações, até se tornar propriedade da família Ashford, que a governava e possuía uma mansão no local. A família Ashford é uma das aristocracias mais prestigiosas do mundo, de acordo com Alfred. A matriarca da família chama-se Veronica. Dizem que ela era uma mulher sábia e inteligente que estabeleceu a posição firme da família em sua geração. Posteriormente, a família Ashford progrediu bastante e atingiu o auge na quinta geração de Edward Ashford. As maiores conquistas de Edward, juntamente com seu companheiro aristocrático Oswell Spencer, foram o avanço da pesquisa biológica conjunta e o lançamento da empresa farmacêutica Umbrella. Em outras palavras, a família Ashford esteve no coração da Umbrella desde o início, mas quando Edward morreu e seu filho assumiu, a situação mudou completamente, e a morte de Edward foi algo planejado por Spencer. A família Ashford e a de Spencer foram divididas. Alfred e Alexia fazem parte do projeto Code Veronica, ou Código Verônica. O projeto, liderado pelo próprio Alexander Ashford, envolvia a obtenção de DNA do corpo embalsamado de sua ancestral e matriarca, Veronica Ashford, e a criação de um clone geneticamente modificado junto com o gene da inteligência que ele acabou descobrindo em seus estudos, apesar de não ser um geneticista tão bom quanto seu pai, Edward. O propósito era um projeto de vaidade com a intenção de restaurar a reputação da família com uma criança comparável a Veronica, cuja inteligência era renomada, e impedir que Oswell Earl Spencer assumisse o controle total da corporação caso o Dr. Edward Ashford morresse, algo que acabou acontecendo. Enquanto o intelecto genial de Alexia atendia a todas as expectativas de Alexander, Alfred era apenas acima da média e não se comparava à irmã, talvez por ter sido resultado de um erro bizarro durante o processo de clonagem destinado exclusivamente a criar Alexia. Alexander começou a ficar horrorizado tanto com a perspectiva do público descobrir como os gêmeos surgiram, quanto com o total desrespeito dos dois pela humanidade. Ele decidiu que ninguém jamais descobriria a verdade,
escondendo os registros de seu experimento em uma câmara secreta na base antártica da Umbrella. Alexia era um gênio absoluto, colocando até mesmo William Birkin em um estado de raiva, tendo ela se tornado a pesquisadora-chefe sênior da base na Antártida aos 10 anos. A pesquisa do T. Veronica teve início a partir da descoberta de um retrovírus presente no genoma de certas rainhas de formigas. Alexia, ao confundir a natureza eusocial das colônias com uma devoção completa à rainha, relacionou isso à sua própria personalidade megalomaníaca e passou a considerar a fusão desse vírus com o do progenitor, incorporando ainda genes de plantas ao experimento. Alfred encontrou a sala que continha os segredos de suas criações e começou a trabalhar para entrar. Em 30 de janeiro de 1983, de acordo com o guia, Alfred precisava das 3 pedras preciosas da família para destrancá-la. As 2 primeiras foram fáceis de obter, já que ele e Alexia as possuíam, e eventualmente enganou Alexander para que lhe desse a outra. No entanto, quando Alfred acessou a sala em 17 de fevereiro do mesmo ano, o que ele descobriu o fez perder a cabeça, pois revelou que ele era apenas um subproduto não intencional dos experimentos de Alexander e da natureza perturbadora do experimento. Foi nessa época que Alexander se preocupou com Alexia, que havia se tornado obcecada pelo vírus T. Veronica. Alexia também estava determinada a usá-lo em si mesma e liberá-lo no mundo. Alexander então criou uma arma experimental contra armas biológicas, conhecida como lançador linear, que instalou na instalação como último recurso para detê-la, caso ela levasse seus planos adiante. No entanto, Alfred, ressentido por seu pai não o ter criado com a mesma inteligência de Alexia, capturou Alexander. Em 3 de março, Alexia infecta seu pai, sem preparo adequado, resultando no fracasso do experimento. Oficialmente, ele foi dito de ter somente desaparecido, mas em 22 de abril, Alexander foi aprisionado na base antártica, pois sofreu uma mutação aterrorizante devido ao T. Veronica. Embora o primeiro experimento real utilizando o vírus tenha fracassado, esses resultados deram a Alexia uma visão que lhe permitiu iniciar o segundo experimento. Alexander aterrorizava os trabalhadores com seus rosnados desumanos e ganhou o apelido de Nosferatu. Posteriormente, Alexia decidiu experimentar o vírus em si mesma após ver o que houve com seu pai. Para evitar os efeitos degenerativos enfrentados pelo progenitor, ela concluiu que entrar em coma criogênico por 15 anos permitiria que seu corpo se adaptasse gradualmente ao T. Veronica, e ela então deixou seu irmão Alfred sozinho, que precisava continuar o legado da família. Movido por esse objetivo, ele superou o luto e se formou em uma universidade inglesa respeitável em 1993. No mesmo ano, ele entrou para a Umbrella, como outros Ashford haviam feito, ocupando cargos de prestígio, mas pouco relevantes na política interna da empresa, além de assumir a direção da base na Antártida. Alfred aproveitou plenamente sua herança sobre a ilha Rockford. A população hispânica foi expulsa para abrir espaço à construção de um campo de concentração para inimigos da Umbrella, um campo de treinamento anti-armas biológicas e uma residência privada do outro lado do vale, onde esperava viver com Alexia um dia. Com o controle total sobre essas instalações, Alfred negligenciou a base antártica e estabeleceu um regime ditatorial na ilha Rockford. A perda da irmã abalou sua saúde mental, gerando uma dupla personalidade bem no estilo Norman Bates. Existia o insano Alfred Ashford e também Alexia. Sua mente criou uma personalidade semelhante a ela. Ele vivia sozinho, permitindo que o fragmento de Alexia assumisse seu corpo, vestindo-se como ela e falando com sua voz, confundindo observadores à distância.
Por outro lado, o guia Kaitai Shinsho afirma que ele está profundamente apaixonado por sua irmã gêmea. Alfred mantinha longas conversas com esse fragmento de sua mente, desenvolvendo tendências militaristas e um ego inflado. Em meio à sua neurose ao se passar por Alexia, ele inventou a personagem Tanya como uma forma de ocultar sua identidade enquanto aguardava o despertar dela do estado criogênico. Agora que temos esse background, quando Claire acordou, a ilha já havia sido atacada e ela se vê presa na escuridão, enquanto Rodrigo se aproxima, claramente ferido. Claire, é claro, fica receosa com essa interação, mas logo acende seu isqueiro e percebe que é o homem que aprendeu. Rodrigo se senta e percebe que seu remédio hemostático acabou. Ele afirma que ela está livre para seguir em frente, mas não tem chances de fugir, pois a ilha foi atacada. Ela pergunta o que ele vai fazer, mas ele diz para ela não se preocupar com isso. Claire então segue seu caminho, e ao subir a escada, percebemos uma das mecânicas no jogo, a demonstração do estado atual do protagonista. Claire claramente está tensa com tudo isso, e essa animação dela subindo as escadas reflete isso. E essa mecânica aparece em muitas partes do jogo. E não demorou muito para que ela entrasse em contato com os infectados mutados pelo T-vírus. E se você viu meu iceberg e minha timeline, sabe que os zumbis não são mortos-vivos. Na verdade, Resident Evil Archives esclarece que eles só são chamados de zumbis devido à sua aparência. Claire, é claro, consegue fugir deles e logo encontra um dos prisioneiros que não se tornou um zumbi, o tão conhecido Steve Burnside, que começa a atirar nela, achando que se trata de um monstro, mas Claire pega uma pistola de um dos mortos e consegue atirar de volta, fazendo-o perceber que ela, na verdade, é um humano. Steve desce da torre e tenta pedir desculpas, mas Claire claramente está com pouca paciência. Steve, obviamente, elogia sua aparência e se apresenta, dizendo que é um prisioneiro na ilha. Claire se apresenta também afirmando que ela não é da Umbrella. Steve diz que vai se lembrar disso e a informa que existe um aeroporto que pode ser uma saída da ilha, mas não quer que Claire o siga, pois de acordo com ele, ela só o deixaria mais lento. Então ficamos relativamente livres nessa pequena área do jogo, mas já vimos muitas das mecânicas que o jogo vai utilizar. E antes de irmos diretamente para a gameplay, eu tenho que comentar um fato sobre Steve. A forma que ele se porta no jogo, e nós vamos ver isso, é inteiramente proposital. Steve é um jovem de 17 anos, impulsivo e confiante demais para a própria segurança. Sua imaturidade o leva a agir sozinho e se arrepender depois, revelando tanto sua inexperiência quanto um fundo emocional ferido. Apesar de gentil e honesto, ele demonstra desconfiança nas pessoas e uma fé cega em armas, reflexo de traumas familiares e do motivo que o levou à prisão. No início, ele rejeita a ajuda de Claire e tenta escapar sozinho, mas com o tempo, a força e a empatia dele o fazem amadurecer. Steve passa a vê-la como alguém em quem pode confiar e gradualmente transforma sua insegurança em afeto genuíno, chamando-se brincando de o Cavaleiro de Claire. Ele dá a si mesmo um papel simbólico que evolui junto com sua maturidade. De um garoto imprudente, ele se torna um jovem disposto a protegê-la com convicção. Um verdadeiro cavaleiro, movido não por arrogância, mas por amor e gratidão. Mas isso não sou eu dizendo, é o guia. E na teoria isso parece muito bonito, mas na prática não é bem assim que funciona. Code Veronica utiliza do clássico controle de tanque dos antigos, mas adiciona algumas características extras que deixam a experiência um pouco mais fluida devido ao hardware muito superior do Dreamcast e PlayStation 2. No meu caso, estou jogando a versão do PlayStation 2, então vou analisar de acordo
Ele é o primeiro jogo da série a abandonar os cenários pré-renderizados em favor de ambientes totalmente 3D. Apesar dessa mudança, a câmera ainda segue o clássico estilo, alternando entre ângulos semifixos para reforçar a tensão. O céu, por sua vez, permanece pré-renderizado, preservando parte da estética dos títulos anteriores. Algumas armas especiais, como o rifle de precisão e o já mencionado lançador linear, introduzem uma perspectiva em primeira pessoa. Devido ao fato de ter sido desenvolvido em paralelo, Code Veronica herdou diversos elementos de Resident Evil 3, como os tambores explosivos e o movimento de giro rápido de 180 graus. De Resident Evil 2, vieram os upgrades ou peças de pistola, tanto para Claire quanto para Chris, e também os side packs, que aumentam o espaço do inventário. Novidades também foram acrescentadas, como as extremamente úteis e poderosíssimas flechas explosivas da besta. Ela é tão poderosa que pode derreter os chefes com imensa facilidade. Há também a munição anti-armas biológicas para o lançador de granadas, que tem um gás contra essas criaturas. A novidade mais inusitada e bem-vinda é a possibilidade de empunhar duas armas simultaneamente, permitindo até mirar em inimigos diferentes ao mesmo tempo. É possível utilizar as submetralhadoras e as pistolas semi-automáticas M100P. Além disso, houve pequenos ajustes de conveniência, como a opção de continuar após a morte. A tradução que eu baixei até mesmo altera a tela de morte, com uma referência a GTA V, e eu próprio fiquei surpreso quando vi isso escrito. Matou com 2 golpes, doido. Se fudeu! Outra função boa adicionada é a possibilidade de coletar ervas, mesmo quando o inventário estiver cheio. Usá-la na hora. Em termos de gameplay e história, 3 personagens são usados durante a campanha. A primeira metade do jogo é puramente com Claire, com uma pequena ponta de Steve, e o resto do jogo é com Chris, com uma breve parte no final com Claire. Code Veronica pode ser considerado um dos jogos mais difíceis da franquia, porém, eu posso te mostrar como deixar esse jogo quase uma piada no quesito de receber danos dos inimigos. Os zumbis tradicionais realmente acertam como um tanque, mas existe uma forma de sequer ser acertado por eles, ou ser mordido somente uma vez. Se um zumbi te agarrar, é possível girar o analógico e, anedoticamente, eu aperto alguns botões, fazendo com que o personagem empurre o zumbi sem sequer ser mordido, ou ser mordido no máximo uma vez. Durante a live que eu fiz para gravar o jogo, houveram dúvidas se isso era um glitch, mas é de fato uma funcionalidade do próprio jogo, e isso deixa a campanha muito mais fácil. Porque o jogo, honestamente, é bem generoso com itens de cura, e fazendo isso, você vai ter tanta vida que no fim do jogo você nem vai ter usado todas elas. Às vezes é melhor deixar um zumbi te agarrar, ao contrário de desperdiçar munição, mas mesmo desperdiçando munição, o jogo é bem generoso. O que deixa o jogo difícil de fato é o dano que os zumbis e inimigos podem causar. Mas usando esse truque, 80% dos danos causados são evitados. E se quiser economizar ainda mais munição, é só usar a faca, que é absurdamente poderosa nesse jogo, mas eu não a usei uma vez nessa gameplay. E tinha tanta munição e vida em reserva que eu nem cheguei a usar. É importante abordar a melhor parte desse jogo, a atmosfera. Na minha opinião, ela é uma das melhores da franquia, facilmente. É melhor começar com os pontos positivos antes de criticar interminavelmente o Steve e outros pontos da trama. A seção da ilha Rockfort é dividida em 5 áreas principais interconectadas: a prisão, a mansão onde encontramos Alfred, o castelo de Alexia, o pequeno aeroporto e o campo de treino.
A sessão inicial da prisão é um belo tutorial para te acostumar aos zumbis e sua presença constante durante o jogo, sem contar que você é recompensado por dar uma explorada, assim como em todos os jogos. Eu, por exemplo, por ter zerado muitas vezes o jogo, acabei esquecendo inicialmente de pegar as pistolas M100P, puramente porque eu já estou acostumado a passar super rápido por essa sessão. Há também uma chave para liberar um pequeno atalho entre uma sessão e outra, que pode ser facilmente perdida se não houver exploração, e você vai acabar tendo que fazer o caminho mais longo por isso. Essa sessão também te mostra que vai haver alguns jump scares, pois para pegar as pistolas é necessário passar por um pequeno jump scare, que pode pegar alguns de surpresa, especialmente porque vai te colocar em uma situação em que Claire fica cercada por zumbis. O jogo novamente nos mostra que está tentando criar uma atmosfera mais tensa e sufocante, pelo menos na gameplay, pois quando descemos de uma escada, podemos ver o ponto de vista de um cachorro zumbi e vemos um deles puxando um zumbi para baixo da casa, e logo depois um pequeno jump scare ocorre novamente, nos introduzindo aos cachorros zumbis. Eles são muito fáceis de lidar e desviar, até com a pistola normal é possível lidar com eles, mas eles podem te incomodar se você os deixar virem em bando. Ao explorar mais essa seção, precisamos obter um extintor de incêndio para obter uma liga não metálica na seção inicial após Rodrigo. Ironicamente, esse extintor de incêndio é um item importante agora, mas se você não guardá-lo na caixa de itens até o fim do jogo, você acaba perdendo a arma mais poderosa, a Magnum. Code Veronica também tem objetivos opcionais que afetam as armas que Chris pode receber. Um deles se refere ao fato de manter o extintor de incêndio, e o outro é levar o remédio hemostático para Rodrigo na prisão. Ele vai dar para Claire a gazua e ficar como isqueiro dela. Então, quando jogamos com Chris, logo no início, ele vai ser engolido pelo verme gigante, e ao derrotar a criatura, Rodrigo vai falar suas últimas palavras e dar o isqueiro para Chris. Porém, o mais importante é que o isqueiro permite que Chris acenda uma tocha que lhe permite obter as submetralhadoras, e essas armas deixam o jogo muito mais fácil, especialmente contra os Hunters, sem contar que o isqueiro pode te fornecer uma munição extra na parte onde Chris obtém a Magnum ao aquecer um detonador. Então, Code Veronica tem umas jogadas muito interessantes de crossover entre os dois personagens. Existe uma seção na prisão que precisamos largar todos os itens metálicos em uma caixa segura e ficamos sem nada. Honestamente, essa área poderia ter sido usada melhor, mas existe uma situação tensa quando os zumbis acabam aparecendo por ali e você precisa desviar deles sem arma nenhuma. Eu irei entrar em detalhes posteriormente sobre Steve e suas peripécias, mas assim que o encontramos na sala do computador, ele se mostra extremamente negativo à ideia de Claire ser salva por seu irmão Chris, mas ela consegue enviar uma mensagem a Leon para que ele avise Chris de que está sendo monitorado e envia a latitude e longitude da ilha. Essa negatividade de Steve é advinda do seu passado. Seu pai trabalhava para a Umbrella e foi descoberto vendendo dados confidenciais sobre o desenvolvimento de armas biológicas no mercado negro. Ele e seu filho Steve foram sequestrados e presos na ilha Rockford. A mãe de Steve, por outro lado, foi morta a tiros. A atmosfera dessa seção é muito boa. Nas áreas fora de interiores, existe somente o som da chuva e o ambiente em si, com os zumbis permeando o local, te passando perfeitamente a visão de desolação e solidão. Até mesmo o cemitério inicial é bem macabro e lúgubre. Como dito, o ponto mais forte desse jogo é sua atmosfera densa e poderosa. Inclusive, as sessões onde vamos abrir alguma porta ou atravessar certa área e o personagem reage, dá um peso nesse clima de terror.
pois vemos que até pessoas que já passaram por pesadelos reais se sentem nervosas, e essa mecânica, como dito, ocorre diversas vezes durante o jogo. Posteriormente, quando precisamos retornar devido ao backtracking, até vemos que existem referências a execuções medievais, como perder a cabeça com uma guilhotina, alimentando esse design mais europeu e sombrio. Existe um zumbi especial na seção da prisão, que só é possível obter acesso posteriormente. O zumbi é um anatomista que por nenhum motivo é um zumbi super turbinado, que não só é extremamente veloz, como também forte. Existem até áreas subterrâneas macabras e até uma pequena câmara de tortura e assassinato com um caixão com pregos, mostrando o quão sádico Alfred realmente é. A mansão ou palácio de Alfred tem uma das atmosferas mais sinistras de todas. Ela, em termos de arquitetura ou level design, é simples. Ela tem um visual aristocrático e eu acho a ambientação muito bem feita. É um local rico, mas ao mesmo tempo está decrépito e foi devastado pelo ataque de Wesker e os zumbis. A música que toca aqui, Palace of the Insane, é uma das minhas favoritas de toda a franquia. Ela é pesada, inquietante e ameaçadora, como se dentro desse local existissem horrores inomináveis ou alguém dominado pela loucura. Alfred Ashford. Uma afirmação que é contrastada pelo tema de Save, que é aconchegante, acolhedor e te faz sentir que dentro dessa sala você pode esquecer um pouco dos horrores que te esperam. O tema de Save de Resident Evil 3 também é excelente, mas essa música em questão não me faz sentir seguro, só me faz sentir que eu estou em um pequeno refúgio temporário e logo eu tenho que ir enfrentar os demônios que jazem em Raccoon City. Conforme exploramos o local, chegamos em uma sala que nos dá um pouco da história sobre Alexia e Alfred, sem contar sua crueldade, um ponto que até mesmo seu criador Alexander notou. Ao terminar o filme, Claire entra em uma sala que contém 2 luggers douradas e um leme para usar posteriormente. Ao pegar as armas, um sistema de calor intenso é ativado, impedindo Claire de obter esse item necessário para abrir uma porta na sala de save. Não demorou muito para que essa sala quase clamasse outra vítima, o próprio Steve. O quebra-cabeça para libertar Steve pode parecer tentativa e erro no início, porque você precisa combinar 2 opções, mas a solução está diante dos seus olhos. As únicas coisas notáveis que vimos até agora nessa sala, além das coisas bizarras, foram as armas. Então a solução se torna óbvia quando você finalmente percebe. Os quebra-cabeças em geral em Code Veronica variam de bem complicados para moleza. Geralmente uma pista crucial é dada sobre a solução, como por exemplo, o quebra-cabeça da sala de quadros. Muitos ficaram presos aqui na época ou porque não sabiam inglês ou porque não se tocaram no momento que se trata de um puzzle da árvore genealógica da família Ashford. E para resolver esse quebra-cabeça, é necessário ativar os quadros de todos os membros em sucessão, indo até Alfred. No escritório da família existe um quebra-cabeça de um relógio que mostra os dígitos necessários para inserir no computador, e a resposta é a data de nascimento dos gêmeos. Se você não sabia inglês na época ou não entendeu a jogada, sem dúvidas você ficaria preso aqui por um tempo, isso sem contar o quebra-cabeça do óleo com Chris, onde é necessário obter a quantia exata para baixar a ponte. Esse é um dos charmes de Code Veronica. O jogo não tem medo de te desafiar com quebra-cabeças bem complexos na medida do possível. Um quebra-cabeça mais para o final do jogo, no laboratório, te força a fazer uma relação entre símbolos e significados para criar a ordem necessária. E um ponto interessante nesse jogo é que Alfred claramente se apegou às lembranças que tinha com Alexia
E a música meio que tema dos dois, assim como a caixinha de música, Alexander deu aos gêmeos no aniversário deles, no ano em que Alexia se formou na universidade. Esse, na minha opinião, é um dos pontos mais fortes em Code Veronica. O campo de treino da ilha também é muito interessante, e é aqui que temos um vislumbre de dois novos inimigos do jogo, o Verme Gigante e o Bandersnatch, que mata brutalmente um pesquisador. O Verme Gigante é uma grande arma biológica criada pela Umbrella a partir da administração do T-Vírus em genes modificados de minhoca. Como ainda está em fase experimental, ele foi submetido a uma série de batalhas simuladas no centro de treinamento na ilha Rockfort. Normalmente o monstro vive no subsolo, mas assim que um inimigo externo aparece, ele salta do solo com grande força e engole o alvo inteiro. Eventualmente, Claire encontra Alfred, que tenta matá-la com um rifle de precisão, mas ela acaba o perseguindo e entra em uma armadilha, onde é forçada a enfrentar o monstro que foi mostrado nas sombras, o Bandersnatch, literalmente o Tyrant do Camelô, um inimigo que inicialmente parece um chefe, mas se torna comum depois. Esse monstro nasceu como uma ramificação do projeto Tyrant, criado pela Umbrella, não por ambição de superar sua arma biológica mais famosa, mas por necessidade prática. A Umbrella enfrentava uma limitação. Poucos indivíduos possuíam a compatibilidade genética para se transformar em Tyrants, e o processo de desenvolvimento era caro e demorado. O Bandersnatch foi então concebido como uma alternativa mais econômica, fruto de experimentos de custo reduzido e técnicas de produção simplificadas. Essa pressa e economia, porém, resultaram em falhas anatômicas severas. Muitos espécimens acabaram apresentando deformações logo após a criação, sendo a mais comum a atrofia completa do braço esquerdo. Para compensar, o braço direito sofre uma mutação extrema, tornando-se gigantesco, musculoso e incrivelmente elástico. Esse membro desproporcional não apenas funciona como principal arma de ataque, mas também redefine a mobilidade da criatura. O Bandersnatch pode usar o braço como um gancho para escalar edifícios ou atravessar passarelas suspensas, superando assim a fragilidade relativa de suas pernas. Em combate, essa mutação grotesca faz do Bandersnatch uma ameaça imprevisível. Seu braço mutante é usado como chicote para derrubar inimigos, como garra para agarrar e arremessar alvos, ou ainda como uma arma de esmagamento, capaz de pulverizar ossos e crânios com facilidade brutal. Embora fosse considerado um experimento falho em comparação ao Tyrant, eles ainda assim têm sua utilidade. Isso é claro na lore, mas na gameplay ele até é poderoso e pode te acertar à distância, mas armas como a M100P podem reduzi-lo a nada em questão de segundos, mas desviar deles também é extremamente fácil. É por aqui que podemos obter o lança-granadas e podemos até jogar com Steve após ele salvar Claire de outro Bandersnatch, apesar de ser um período breve. A ambientação desse campo de treino é bem variada, desde locais mais militarizados para áreas mais científicas, e em geral é bem interessante a variedade do design em uma pequena área dessas, apesar de ser um dos pontos menos ambiciosos do jogo, e a trilha sonora também é muito boa, bem misteriosa. O castelo de Alexia é um dos meus locais favoritos desse jogo. É um local relativamente simples, mas que transmite tanta personalidade que geralmente você não percebe de primeira. Mas esse local é o completo oposto em relação à mansão ou o palácio, que é bem mais militar e categorizado. O castelo é bem mais pessoal e existe uma explicação para isso. De acordo com Resident Evil 5, o castelo foi construído sob as ordens de Alfred em 1994.
Devido à sua dupla personalidade, ele proibiu qualquer pessoa de visitar a residência para protegê-la. Isso incluía até mesmo seu próprio secretário, Robert Dawson, que ele posteriormente colocou no complexo prisional e ele acabou sendo morto pelo anatomista ou o doutor. A mansão negligenciada começou a ruir no final da década de 90, com uma passagem subterrânea para a mansão destruída por um desabamento. Alfred ordenou que os prisioneiros locais construíssem uma ponte ligando as residências particular e oficial, atravessando um vale, para manter a construção em segredo perpétuo. Para os moradores da ilha, os prisioneiros foram executados após a conclusão. A insanidade e mente quebrada de Alfred pode ser vista pela ambientação com mais bonecas e até uma boneca suspensa. Tudo isso foi feito para refletir a personalidade de Alexia dentro dele, um local medonho, extremamente amedrontador, vindo diretamente da mente de um assassino em série, e a música do local, Suspended Doll, ou boneca suspensa, ajuda a passar essa mensagem perfeitamente. Corredores apertados com bonecas e estátuas com os 2 quartos dos gêmeos assustadoramente comuns dentro dessa insanidade. Eu adoro essa área porque mostra como os desenvolvedores pensaram em desenvolver a mente insana de Alfred através da ambientação. Uma mente tão insana a ponto de prender o próprio criador para ser usado como experimento. Podemos ver em uma cutscene que o estresse pós-traumático de Alfred e sua saudade por sua irmã é tão grande que ele pode usar as 2 personalidades simultaneamente enquanto se veste como Alexia, e quando ele finalmente entende que não é Alexia, sua mente tem um colapso, adicionando muitas camadas interessantes no personagem. E logo depois ele também ativou o sistema de autodestruição da ilha, e é preciso admirar o desejo de vingança que ele tem contra Claire e Steve, mas infelizmente os elogios para Alfred vão parando por aqui. O pequeno aeroporto é o último local da ilha. É um local rodeado por escuridão natural devido a estar embaixo da terra, e precisamos usar um submarino para chegar até lá. Uma ideia muito criativa que o engenheiro teve, aparentemente. É uma área assim como o centro de treinamento, só que com menos variações, mas podemos ver que até aqui embaixo, a infecção do T-vírus acabou afetando os trabalhadores e funcionários, porque encontramos zumbis por aqui, e até mesmo morcegos podem surgir para atacar Claire. Essas criaturas podem até ser encontradas no banheiro do palácio de Alfred. Podemos até encontrar alguns corpos caídos que nos contam uma história de caos e infecção generalizada após o vazamento do T-vírus. Quando Claire e Steve começam a escapar da ilha, ela precisa levantar a ponte. Então, ela faz isso e precisa retornar para onde Steve está. E Alfred libera o Tyrant T-78. Esse Tyrant foi entregue à ilha Rockfort a partir do terminal de transporte antártico, em uma missão supervisionada pelo agente Hank, do Serviço de Segurança da Umbrella, sob as ordens de Alfred. Seja por ordem do próprio Alfred ou por intenção de seus criadores, o limitador do T-78 foi desativado, permitindo que ele sofresse pequenas mutações, o que é visível no seu físico e mãos. A luta contra esse Tyrant não é difícil, mas seu tema convém muito bem o senso de urgência para escapar do local, que acabou entrando em um estado de destruição automática por causa de Alfred. E também mostra o poder dessa criatura, a qual Claire é forçada a derrotar. Durante a segunda luta contra a criatura, a música é ainda mais urgente e poderosa, nos mostrando que Claire precisava superar um grande desafio. Sem contar que essa luta é um trava-zap nesse jogo, pois muitos morreram bastante aqui e outros não pouparam itens de cura e munição e sequer pegaram a faca, o que impossibilita o progresso. Mas se você guardou munição e principalmente as granadas anti-armas biológicas, essa luta é facílima.
O importante é não tentar derrotá-lo, e sim enfraquecê-lo e jogá-lo para fora do avião. Se você perguntar para muitos jogadores das antigas, tenho certeza que alguns deles vão falar que acabaram ficando travados por causa dessa situação. A base na Antártida ou Antártica não tem tanta criatividade como a parte anterior, mas ainda assim tem uma ambientação extremamente interessante e o seu tema também nos conta uma história macabra do T-Vírus dominando os trabalhadores e residentes, o esquecimento de Alfred com essa base, como as feras tomaram conta do local e os mutantes agora vagam pelo frio, alheios ao que aconteceu. Um tema misterioso que nos prepara para os perigos. E visualmente ficamos sabendo de tudo sem precisar de palavras. Sabemos que as mariposas infectadas pelo vírus dominaram certas partes da área e começaram a colocar seus ovos nos corpos, usando-os como alimentos para outras monstruosidades. Nos dormitórios cheios de claustrofobia, vemos que muitos foram dominados pelo T-Vírus, que agora controla seu corpo e mente. As viúvas negras acabaram criando um território em uma sala, usando tudo o que podiam como alimento. É interessante que em outubro de 1998, a Umbrella havia coletado muitos dados sobre as reações dos aracnídeos ao T-Vírus, a partir da série de incidentes ocorridos em Raccoon City. Como o gênero Latrodectus possuía um veneno muito mais potente em comparação com as aranhas tarântulas vistas em Raccoon City, elas foram selecionadas como exemplos de teste de excelência. Elas estavam sendo desenvolvidas pela Umbrella em dezembro de 98. A empresa tinha planos de distribuí-las para várias de suas instalações por meio do terminal de transporte na base antártica. Durante o surto antártico do T-Vírus, as viúvas negras transportadas aproveitaram a emergência para escapar de suas caixas e se estabelecer nas instalações. Elas são descritas como tendo uma vitalidade incrível, e mesmo que seu abdômen seja destruído, elas continuam funcionando normalmente. Existe até uma versão imensa na Antártica que pode sobreviver até mesmo embaixo d'água. Toda a base foi dominada e o branco infinito da neve não consegue abafar a agonia das vítimas ou a termorregulação da Claire e o Steve, que permanecem em temperatura abaixo de zero com roupas casuais. É aqui que descobrimos o destino de Alexander Ashford, que se tornou mutante Nosferatu. E um fato interessante é que podemos ver que ele está usando um brinco, e esse brinco é uma das chaves necessárias para abrir uma passagem no fim do jogo, ou pelo menos a joia que está no brinco, algo que você só nota após jogar de novo, porque posteriormente acabamos pegando essa joia do corpo dele que foi preso por Alexia. Quando Claire e Steve se deparam com Nosferatu, Steve recebe um tapa na orelha tão gigante que o fato dele ter ficado vivo é um milagre. É possível, inclusive, matar Nosferatu de duas formas especiais. A primeira é com a sniper que Alfred deixa cair, e a segunda é com a faca. Qualquer que seja a forma, uma cutscene especial toca para representar a morte desse colosso. Quando jogamos com Chris, a ilha Rockfort está completamente destruída e passamos basicamente pelos mesmos locais. E o tema que toca quando Chris está escalando até a ilha é simplesmente absurdo. Durante a jogatina com Chris, Wesker aparece muito mais vezes, porque anteriormente ele se encontra com Claire antes da ilha acabar sendo destruída parcialmente. Algo que surpreendeu muitas pessoas na época que haviam jogado Resident Evil 1, pois Wesker havia morrido e nada mais havia sido elaborado. Mas Wesker está de volta. E o mais importante é que os bons e velhos Hunters, em uma versão aprimorada, estão de volta. E também há os Sweepers, Hunters só que diferentes. Eles têm garras com veneno.
Essas criaturas são baseadas no Hunter, mas foram aprimoradas pela organização a qual Wesker pertence. Ao contrário do original, o Hunter aprimorado pode ser controlado por um drone de vigilância, enquanto os Sweepers são mais para acabar com o que restou. Os Hunters são um dos maiores desafios desse jogo, mas devido ao fato de jogarmos com Chris quando os encontramos, eles acabam não sendo tão poderosos em termos de danos físicos, e dependendo do armamento que você está portando, eles são mais um pequeno inconveniente do que um perigo real, especialmente se você guardou as armas de Claire dentro do baú, então o jogo fica muito fácil. Essa sessão com Chris pode ser relativamente confusa devido a uma mecânica com a espingarda e também uma pequena escada. É necessário abandoná-la em um gancho para continuar seu caminho, sem contar que os encontros com os Hunters podem gerar uma frustração para novos jogadores. Por fim, a base na Antártica com Chris tem o mesmo design, só que há algumas áreas extras, devido ao fato de Claire e Steve terem causado um alagamento ao perfurar as paredes antes da luta contra Nosferatu. E é aqui que encontramos a Viúva Negra gigante. Podemos até encontrar uma réplica da mansão Spencer, que tem um tema incrível, chamado Déjà Vu, que convém não só a confusão ao ver algo muito similar à mansão Spencer, como também um senso de urgência para chegar ao fundo desses eventos. E o próprio nome, Déjà Vu, mostra como Chris deve estar se sentindo ao ver isso novamente. E essa similaridade com a mansão Spencer tem uma explicação canônica. A mansão Spencer é baseada no estado Spencer, a casa do próprio na Europa. Spencer ordenou que George Trevor fizesse uma versão de sua casa nas montanhas Arklay, e o modelo mais tarde foi copiado pela família Ashford na instalação da Antártica. George Trevor, como sabemos, teve um destino trágico na mansão, mas parece que isso era esperado não apenas por Spencer, mas por seu rival na época, Edward Ashford, que havia deixado as plantas da casa da família antes de morrer. Essa área é fenomenal e tem localizações aristocráticas, prisões, laboratórios tecnológicos. Esse local verdadeiramente parece uma área final e até tem uma das minhas músicas favoritas da franquia no quesito de pura atmosfera, Hazen. Eu só poderia descrever esse tema como sendo a personificação da morte através do congelamento. Ele captura perfeitamente a ambientação da base, um local morto, onde o frio não é a sua única preocupação. Esse tema costumava me deixar todo arrepiado com o quão sinistro e avassalador ele pode ser. Ao ouvir, você sente como se não houvesse escapatória desse inferno congelado, como se o seu destino fosse se tornar mais um dos mutantes. Facilmente, o tema mais sinistro do jogo. Outro ponto que acredito que muitos nem vão contestar é que o tema de todas as batalhas contra Alexia é literalmente absurdo e facilmente é um dos temas mais icônicos da franquia e estabelece muito bem o poder gigantesco dela e seu status como uma aristocrata e gênio. Isso se tratando da primeira forma. A segunda batalha contra ela tem meu tema favorito. Não só ele transparece que Alexia é um indivíduo com poder devastador, como mostra que Chris, mesmo contra uma ameaça que muitos considerariam além da compreensão, ele nunca sequer vacilou. É um tema que é digno para um personagem tão poderoso como Alexia e cria uma atmosfera de urgência, tensão, hype e motivação para derrotar esse ser quase divino, que na versão do Dreamcast detonou Albert Wesker na porrada. Ironicamente, o fim de Alexia veio pelas mãos da criação do seu próprio pai, sendo utilizado por alguém que ela considerava como inferior, pois ela via tanto Chris quanto Claire como irmãos inferiores a ela e Alfred, um final muito digno.
Outro tema muito bom que eu até digo na minha live, que para mim é o tema de Chris, é o que toca na parte final chamado The Code is Veronica, ou o código é Verônica. Essa música personifica o personagem Chris, determinação pura, garra e força de vontade sobre-humana. Um homem que nunca desiste mesmo quando as suas chances são minúsculas. Nem quando ele não sabe por que está lutando, ele vai continuar até seu último sopro. Chris é um soldado, um lutador que sempre cumpre suas promessas. É um tema incrível. A luta de Wesker contra Chris foi literalmente o motivo dele se tornar um Silverback. Tudo naturalmente, é claro. Wesker o destrói em combate devido ao vírus dentro dele, mas a inteligência e sorte de Chris faz com que ele consiga ferir Wesker o suficiente para que ele tenha que se retirar devido às explosões na base da Antártica. E eu não posso esquecer de mencionar que esse jogo tem uma das minhas músicas favoritas da franquia inteira, a belíssima composição Lacrimal. Mas como nem tudo são flores, Code Veronica também tem alguns pontos negativos. Para início de conversa, o jogo tem bastante backtracking, algo que pode incomodar alguns, mas só se você não está acostumado com os Resident Evil antigos. Mas se você está, isso realmente não é um problema, mas ainda assim existe bastante backtracking. E também tem o fato de haver os Hunters, que podem ser um problema se você não está bem equipado, mas se você pegar as Uzis, até mesmo os Hunters se tornam algo ínfimo. Porém, nada disso é um problema tão grande, na minha opinião, quanto o contraste entre a atmosfera pesada e opressora e a galhofada nível Sessão da Tarde apresentada na história, começando, é claro, por Steve. Ironicamente, como vimos, o próprio guia tenta criar um desenvolvimento muito interessante com o personagem, e ele até tem uma história interessante por trás, sendo ele só uma vítima dos erros de seu pai e até perdeu a mãe, e foi preso injustamente por causa do mau caratismo do seu pai, que foi pego por uma empresa de ainda pior caráter. Ele é uma vítima e poderia ser compreensível a atitude dele no jogo. O mais engraçado é que o próprio dublador do Steve, Bill Houston, em uma entrevista com Resident Evil Database, disse que devido ao fato dele gritar bastante quando dublava Steve, ele teve laringite por 2 dias. E a única coisa que tem em comum com o personagem é quando fica pistola e grita igual a ele. E eu já me desculpo para os 2 fãs do Steve na audiência, mas ele é um dos personagens já criados na franquia. Não só ele não tem nenhuma qualidade notável, como é um adolescente de 17 anos com uma personalidade bem vergonha alheia. E aí podemos dizer que o guia deixa claro que ele foi feito para ser assim, mas isso não é desculpa. Sem contar que a dublagem, apesar de não ser ruim, tem uma direção e escolha de frases que são hilárias. Ele é cheio de birra, infantilidade, imaturidade e o principal de tudo, ele é basicamente um criminoso juvenil que tentou beijar uma mulher adulta sem seu consentimento enquanto ela estava dormindo. Imaginem se isso fosse o contrário e a Claire tentasse isso. O governo dos Estados Unidos estaria na porta dela imediatamente. O pior de tudo para mim é o fato de que quando ele não conseguiu beijar a Claire, ele fica tão brabo a ponto de bater no vidro. E quando eles saem do avião, Steve abraça Claire e o jogo constantemente tenta criar um clima entre eles. Mas é que acontece o seguinte, meus amigos japoneses. Steve possui 0% química e toda vez que ele tenta algo, ela claramente mostra que é só amizade. E o fato dele ficar puto com isso é absolutamente comédia pura.
Até mesmo o guia estabelece que Claire, na verdade, é só gente boa e não tinha a intenção de realmente ficar com um menor de idade. Em um momento, Steve está operando até um guindaste perfeitamente, como se ele tivesse feito isso 1000 vezes. Ele sequer erra, ele só sabe fazer tudo naturalmente. Que tipo de adolescente de 17 anos consegue operar um guindaste? O cara é absurdo. O pior de tudo é que ele se atrai com a beleza da Claire e causa um vazamento de gás. E quando Steve admite o erro, a Claire diz que não foi culpa dele. É óbvio que foi, Claire. É claro que se ela não estivesse ocupada fazendo poses de modelo, ela teria visto que a burrada foi totalmente do Steve. Mas também vamos ser sinceros, quem iria imaginar que um adolescente de 17 anos, dentro de uma prisão, poderia operar um guindaste? Uma das coisas que não faz sentido em Steve é que só de olhar para ele você já diz que ele não conseguiria dirigir nenhuma Bis 125, mas magicamente ele sabe pilotar um avião de carga gigantesco, sabe ler coordenadas de latitude e longitude e saber exatamente que eles estão na Antártida, e sabe pilotar veículos de manutenção e perfuração. Eu sei que a idade para obter habilitação nos Estados Unidos é 16 anos, mas eu duvido fortemente que um jovem como Steve teria a capacidade de pilotar veículos tão complexos como um avião de carga com dezenas de toneladas aos 17 anos, com aparentemente zero treinamento. Simplesmente isso não é possível. A cena mais importante do Steve é a revelação que seu pai acabou se tornando um zumbi. Porém, a cena não faz sentido nenhum, porque no início do jogo, vemos que Claire tem uma pistola à sua disposição em uma cena do jogo, não é na gameplay, onde ela própria atirou em Steve no início, mas nessa cena, ela do nada se torna indefesa, pois eles caem em uma parte de madeira, deixando a perna de Claire presa, mas ela estava com as mãos totalmente liberadas. E o zumbi do pai do Steve surge e tenta comê-la viva. E é um momento que de fato seria de despedaçar o coração de qualquer um ver o próprio pai assim. Muitos não conseguiriam puxar o gatilho, mas o fato de ser o Steve e toda a dublagem em si e sua direção não tem como levar a sério. Esse momento é arruinado puramente por causa da direção que os desenvolvedores e escritores levaram, e o fato dele simplesmente atirar no seu pai sem sequer considerar onde estava atirando, e o fato da Claire não levar uma bala perdida é algo absurdo, visto que Steve não tem a melhor mira nesse jogo. Em muitos momentos eles até tentam fazer o Steve parecer um badass, como quando há um embate entre ele e o Alfred, que está portando um rifle de precisão, que tem uma velocidade de focinho em torno de 2 vezes a velocidade do som, mas o Alfred consegue errar a curta distância não só um tiro, mas 3 tiros, e o Steve ainda desvia após o projétil ter saído, o que significa que ele está literalmente desviando de uma bala. E eu tenho que dizer que ou nós somos simplesmente primatas com QI de temperatura ambiente, ou o Steve pode literalmente desviar de balas, porque é o que essa cena está tentando passar para nós. O Alfred é tão ruim de mira que faz até um Stormtrooper parecer alguém competente, e como o Steve derrota o Alfred, ele simplesmente spama o rolamento de pânico do Dark Souls. Qualquer uma das teorias é compreensível, porque o Alfred conseguiu errar um tiro a curta distância na Claire, que também desviou da bala após ela ter sido atirada. Mas ele acerta um tiro no Steve e o próprio Steve retribui isso ao gastar um arsenal inteiro de munição para acertar um tiro. Eu acho que o Alfred estava tentando fazer um desafio de no-scope com a sniper, mas esqueceu que ele começou a jogar o jogo ontem. E por incrível que pareça, isso nem é a pior parte.
Quando Steve sofre uma mutação, porque teve o T Verônica injetado nele, ele acaba se transformando devido à rejeição no seu corpo, mas ele consegue se segurar por tempo suficiente para não matar Claire, que foi capturada por um tentáculo de Alexia. O rapaz ficou obviamente gigatônico, sendo ele capaz de segurar e portar um machado de 500 quilos, mas quando corta o tentáculo de Alexia, ao recuperar o seu controle, o tentáculo simplesmente o acerta e o mata com um único golpe. E nas suas palavras finais, ele diz que ama Claire. Vale notar que toda a aventura na Ilha Rockford durou meio dia, como é confirmado no guia Kaitai Shinsho. Se contarmos com a chegada de Chris, então deve ter se passado no máximo um dia, e o cara diz que já ama a Claire. Alfred Ashford é outro que foi desperdiçado. Ele tem uma história muito interessante, trauma de abandono, saudade de sua irmã, um amor não convencional por ela e uma crueldade inata que ambos possuem. A trama de dupla personalidade, bem no estilo Norman Bates, deixou seu personagem engatilhado, por assim dizer. Só que acabou por aí. Não só ele tem a pior mira já vista, como ele é humilhado em todas as cenas que aparece e literalmente ninguém o leva a sério. A Claire até o chama de aberração que faz crossdressing. Não só ele é um dos vilões mais incompetentes da franquia, como também é um dos mais humilhados. O cara tem uma dublagem tão exagerada que é impossível não dar risada. Mas um ponto que eu acho interessante é que ele tem 2 dubladores, ou um dublador e uma dubladora, para representar a dupla personalidade. Em um momento, ele fala igual a um fanboy, mas depois ele fala como uma mulher de fato. E quando ele descobre que, na verdade, ele próprio se vestia como a irmã, ao contrário dela estar ali fisicamente, e isso aconteceu depois do Steve dar um chute tão forte que faz o Alfred voar na parede, ele então percebe que sempre foi ele. E ao contrário de ser um momento chocante, isso é arruinado pelo fato da Claire e o Steve ficarem confusos e sequer ligarem, como Steve dizendo que eles só devem ir embora. A trama de Code Veronica, quando a Claire e o Steve estão na tela, infelizmente é sessão da tarde pura, com exceção da cutscene com Wesker, onde ele mostra 1% do poder da sua misoginia, e os vilões não ajudam nada. Até mesmo o Tyrant, que é uma criação muito poderosa, é descrito por Claire como uma barata que precisava ser esmagada. Na batalha contra Nosferatu, Steve toma um tapão na orelha de um dos apêndices da criatura e fica se segurando em temperatura abaixo de 0 em uma madeira extremamente frágil com apenas uma mão. Eu sei que isso é Resident Evil, mas para tudo tem limite. Eu consigo acreditar que um gorila feito Chris consegue mover uma pedra de múltiplas toneladas. Agora, olhem para o Steve. Vocês vão me dizer que esse cara tem a força para conseguir se segurar em temperatura abaixo de 0 com uma mão? Eu acho que não. Nos momentos finais de Alfred, quando ele tem aquela batalha lamentável contra o Steve e acaba caindo sabe-se lá quantos andares, e chega aonde Alexa está, o tom é um pouco mais sério e mostra que a Alexia não está de brincadeira e facilmente derrota tanto Claire como Steve, que estão no processo de fugir da base. Porém, quando vimos Alexia novamente, ela está cantando uma música, o tema dos dois pelo visto, enquanto Wesker quase tem um ataque cardíaco pelo fato dela estar acordada, pois isso dificulta seu trabalho de extração do vírus. Wesker então vê seu crush, Chris, e manda suas máquinas e hunters contra ele. E eu gostaria que o jogo tivesse mantido esse tom mais sério que vemos quando jogamos com Chris, só que com a Claire e o Steve. Com o Chris as coisas são levadas muito mais a sério e tem um peso maior em termos de narrativa. Chris não faz piadas com seus inimigos ou diz que o Wesker é uma aberração que faz crossdressing.
Ou dizer que ele também gosta de Matrix, mas Wesker está exagerando no cosplay. Porém, apesar disso, Wesker é uma ameaça real para Chris. No primeiro encontro revelação entre os dois, enquanto Wesker dá risada e mostra seus poderes a Chris, Alexia simplesmente aparece em um monitor rindo junto e o monitor desliga. Qual o propósito dessa cena? Na Antártida, Alexia simplesmente se torna uma vilã extremamente animesca, que tem mais preocupação em fazer gracinhas e rir igual ao Frieza do que realmente fazer o seu trabalho. No encontro com Wesker, ela simplesmente não consegue parar de rir, e ela ainda tem frases bem clichê de anime, como essa. Até a transformação dela devido ao T Verônica parece ter saído direto de um anime, onde ela pega fogo e sofre uma mutação instantânea. É uma transformação muito diferente de basicamente tudo da franquia, que sempre tenta puxar um lado mais biológico. É claro que o vírus T Verônica é biológico, mas essa transformação, apesar de parecer visualmente interessante, dentro do contexto de Resident Evil ela é no mínimo estranha. A batalha entre os dois titãs, apesar de ser breve, é bem dirigida na minha opinião, com uma trilha sonora muito boa mesmo. Mas a verdade é que parece que a Alexia é mais um obstáculo do que o verdadeiro vilão, pois claramente o grande mauzão é o Wesker. Apesar disso, as formas dela são muito interessantes. Porém, infelizmente, apesar dela na história ser extremamente poderosa e inteligente, a versão que tivemos dela no jogo não representou a Alexia, algo que eu espero que eles arrumem em um remake. Eu gostaria de ver mais momentos onde ela é vista como uma ameaça real. Esse jogo tem uma relação muito conflitante entre a sua maravilhosa e densa atmosfera com o tom que a história apresenta, o que pode deixar muitos jogadores extremamente confusos, especialmente com os novos remakes. E eu próprio sempre digo que esse é o maior pecado desse jogo. Eles claramente criaram uma atmosfera de survival horror excelente, mas escreveram o roteiro como se ele fosse feito para a sessão da tarde. Para finalizar o vídeo, acredito que outra reclamação é que se você é uma pessoa que sabe administrar seus itens e organizar sua vida e munições, você vai literalmente destruir os poucos chefes do jogo. Para você ter uma ideia, a primeira forma de Alexia pode ser derrotada com 5 tiros da Magnum. Apesar de haver um trava-zap na seção do avião contra o Tyrant, se você for preparado o suficiente e entender que é preciso enfraquecê-lo para jogá-lo para fora do avião, você está basicamente feito. E é claro que esse argumento pode ser usado para qualquer jogo, e o preparo adequado sempre acaba reduzindo a dificuldade, mas mesmo assim, até mesmo quando eu era novo com meu PlayStation 2, depois que eu descobri a técnica de empurrar os zumbis sem nem ser mordido, o jogo se tornou uma brisa de verão suave. E só para deixar claro, Code Veronica é um dos meus jogos favoritos da franquia, mas eu sempre aviso que não é por causa da história em si, e sim por causa dos pontos positivos que eu mencionei. Resident Evil sempre teve uma galhofada inclusa, mas jogue Resident Evil 2 e especialmente Resident Evil 3, ou até mesmo a duologia Outbreak, e perceba a seriedade que é levada à história. Depois disso, jogue Code Veronica. Grande peso do terror advindo da história em si é perdido devido ao roteiro Sessão da Tarde. Resident Evil Code Veronica possui uma das melhores atmosferas da franquia, na minha opinião, mas o roteiro Sessão da Tarde com certeza reduz o impacto da história. Mas ainda assim eu acredito que valha muito a pena jogá-lo. Muito obrigado por assistir até aqui e inscreva-se no canal se curtiu, ou considere se tornar um apoiador no Apoia-se ou membro no YouTube para ajudar diretamente o canal e receber benefícios extras.
Um muito obrigado a todos os membros e um agradecimento mais que especial para a Muka, Rafa, Zero Espada, Kuai Liang Reverso e Ultra Desfoda-se.